Pirâmide de testes, se você nunca ouviu falar, ok? É um assunto bem famoso dentro da nossa área de testes então, e de desenvolvimento, então provavelmente você já ouviu falar sobre isso, mas para garantir que a gente vai ter pelo menos um nivelamento aqui dos assuntos, a pirâmide de testes ela é um modelo onde é proposto a distribuição de testes, né? Uma forma de olhar para a distribuição de testes baseado em seu custo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da nossa série Dominando a Automação de Testes. A série onde eu ajudo vocês a dominar todas as habilidades para vocês entenderem sobre a skill que é a automação de testes exigida por mais de 80% das vagas de testes de software. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante para quem está dando os primeiros passos em automação de testes e para quem também já conhece de automação de testes, já trabalha com automação de testes há um certo tempo, mas ainda tem dúvidas de qual a melhor abordagem ou quais são as possibilidades que você pode ter na hora de pensar em uma estratégia de distribuição de testes em diferentes camadas. Aqui na série a gente já falou sobre como dominar a automação de testes em um mercado com tantas ferramentas disponíveis, a gente já falou sobre como perder o medo de código e hoje a gente vai falar sobre pirâmide ou troféu para automação de testes. Mas calma, se você nunca ouviu falar nem sobre pirâmide de testes, nem sobre o troféu de testes, fica tranquilo que a gente vai falar sobre o que é cada um deles. Vamos falar sobre mais um ainda, que eu não coloquei aqui no título do vídeo, e vocês vão entender qual a relação, de onde que isso surgiu e como que vocês podem, de certa forma, ampliar aí o seu leque, né, de análise quando estiverem pensando em estratégias para distribuição de testes em diferentes camadas. Não esqueçam de deixar as suas perguntas aqui no vídeo, né? Eu sei que muitas vezes vocês estão assistindo, surge uma dúvida no meio do vídeo e por não ser um conteúdo ao vivo, às vezes vocês não fazem a sua pergunta. Então, mais uma vez, não esqueçam de colocar as suas perguntas aqui no vídeo. Todas as perguntas eu leio, tento responder todas ou trazer um conteúdo relacionado à pergunta. Então, vai ser muito massa se você colocar a sua pergunta aqui pra gente. Então, bora lá. O primeiro ponto, como a gente está falando aqui de distribuição de testes em diferentes camadas e, enfim, né, de estratégias para isso, a gente precisa escolher um contexto para pensar nessas abordagens. Aqui, dentro desse vídeo, eu vou falar um pouquinho mais dentro de um contexto de uma aplicação web. Então, para falar do contexto de uma aplicação web, a gente vai primeiro entender como que funciona, pelo menos a grande maioria das aplicações web. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente usar ao longo do vídeo. De modo geral, quando a gente tem alguma aplicação, um sistema, normalmente ele é composto por um front-end e um back-end. O back-end, aqui a gente colocou explicitamente, né, a palavra back-end, mas é onde ficam as nossas APIs, o nosso banco de dados e tudo mais que roda no nosso servidor. Legal? E a página que eu coloquei aqui, eu coloquei como página, né, mas a página ela compõe o nosso front-end, que é o que a gente está visualizando de fato, né? Que é o que renderiza, por exemplo, no nosso navegador ou no nosso dispositivo celular, como aplicativos, né? Aplicativos também tem front-end ou nas nossas aplicações desktop, tudo isso que está rodando no lado do cliente, a gente chama de front-end. E em aplicações front-end modernas, a gente tem um conceito chamado de componentes, que é basicamente um conceito que foi introduzido para facilitar o reuso de código. Pense,
quando a gente fala de uma página, é comum, né, que um sistema tenha várias páginas. A página de cadastro, página de login, página de Fale Conosco, por exemplo. E nessas páginas é comum que a gente tenha alguns elementos da página muito parecidos, né? O título, né, a barra superior da página, menu, campos, né, de preenchimento de e-mail, nome, botões primários da página, né, tudo isso costuma, né, são alguns elementos, né, que costumam ser repetidos em diferentes páginas. E para facilitar o reuso desses elementos que se repetem em diferentes páginas, é comum, né, em aplicações web modernas que esses elementos em comum sejam abstraídos para classes, né, ou abstraídos para partes do código que possam ser reutilizadas depois, independente da página que precise daquele elemento ali. A essa abstração de elementos comuns a mais de uma página, a gente dá o nome de componentes. Essa é uma das formas que a gente pode olhar para abstrações aí de componentes de uma página web. Legal. Então, uma página web ela pode ser composta por um ou vários componentes e normalmente a gente tem a comunicação, né, da página web com o nosso back-end, que é como, por exemplo, quando você está fazendo um login em uma página, você vai preencher no seu e-mail, a sua senha, ali dentro daquela página. Quando você clicar no botão login, ele vai enviar uma informação lá para o back-end. O back-end vai ser a sua API, vai validar, por exemplo, no seu banco de dados, seu usuário, sua senha, e vai te retornar uma resposta. E essa resposta vai ser renderizada na página e montada dentro ali com os seus componentes da página também. E aí, é comum que a gente tenha diferentes tipos de testes utilizados para trabalhar em diferentes camadas da nossa aplicação front-end e considerando também o nosso sistema como um todo em alguns tipos de testes que a gente abrange também o back-end. Existem inúmeras formas de classificar isso na literatura, tá? Essa daqui não é a verdade absoluta e nem a única forma de a gente olhar para esse tipo de distribuição, mas é uma das formas que a gente pode usar para entender, para visualizar as diferentes camadas, diferentes tipos de testes que a gente pode ter em um sistema com front-end e back-end, ok? A primeira camada seria testes a nível na menor unidade, uma das menores unidades dentro de um projeto front-end, que seriam os componentes. Por que uma das menores unidades? Né? Porque a gente pode sim ter unidades ainda menores, né? Como, por exemplo, um arquivo que tem HTML ou um arquivo, né? No caso do React, que tem algumas regrinhas, né? Mas o componente, em geral, ele costuma ser a menor parte a nível de uma das menores partes a nível da nossa aplicação front-end, né? Porque o componente ele é isolado, totalmente isolado de uma página. Ele é constituído de diferentes arquivos, mas de forma funcional ele ainda é uma parte muito pequena. Então é comum que a gente costume adotar ali e utilizar algumas ferramentas para testar a nossa aplicação em unidades menores, como no caso de componentes. Então, o que eu vou validar aqui no meu componente diretamente, né? Eu não vou validar, por exemplo, uma funcionalidade por completo. Né? Se eu estou falando aqui de um formulário, esse formulário é um formulário de login, né? Para ficar um exemplo bem simples. Formulário de login, ele vai ter pelo menos 3 componentes. Componente de e-mail ou usuário, componente de campo, né, de senha e um componente de botão de login, de entrar. Cada um desses componentes aqui tem pequenas regrinhas
que são aplicadas diretamente naquele componente ali. Por exemplo, um campo ele pode ter diferentes estados, né? Estado desabilitado, né? Estado de quando ele tem uma mensagem de erro por má formatação, estado de erro quando ele recebe alguma mensagem do servidor, por exemplo. Um campo de senha, né? Pode ter a aplicação de exibir ou não a máscara, pode ter esses diferentes estados, assim como estar desabilitado em mensagens de erro, que são padrão. E um botão também pode ter diferentes estados, né? Ele pode estar desabilitado, pode ter alguma regra de renderização, alguma coisa do tipo, de ser exibido ou não, dependendo do preenchimento de outros campos, né? De usuário e senha. É comum ter alguns formulários, por exemplo, que o botão só aparece depois que e-mail e senha forem preenchidos. Então, quando a gente fala de componentes, a gente está pensando não na funcionalidade como um todo. A gente está pensando em unidades menores com regrinhas menores também, né? Então, por exemplo, mensagens de erro, campo desabilitado, diferentes estados de um campo ou de um botão são pequenas regrinhas que, de certa forma, é muito mais rápido. Eu consigo fazer esse teste abrindo a página toda e validando diretamente esses atributos ali dos meus elementos na página toda. Mas, quando a gente tem essa possibilidade de ter acesso ao código-fonte para validar a nível de componentes, a gente consegue validar de uma maneira muito mais rápida e mais eficiente também primeiro, né, por essa execução de testes ser mais rápida, porque a gente não vai subir a aplicação que a gente vai testar, né? A gente vai somente renderizar, a gente vai, entre aspas, como se a gente estivesse simulando ali a página que o componente seria renderizado, mas a gente não vai, de fato, subir a aplicação nem renderizar a página, a gente vai renderizar só aquele componente ali. De certa forma, ele é renderizado virtualmente, tem como fazer isso também. E aí, a gente pode validar essas diferentes regrinhas, essas diferentes possibilidades, isso tudo a nível de componentes. Aí depois, a gente pode ter um outro tipo aqui de teste em outra camada, que é bem parecido com a camada abaixo, aqui que eu coloquei como um tipo também, que seriam os testes de UI e os testes end-to-end. Essa, inclusive, é uma dúvida de muita gente. Qual é a diferença entre os testes de UI e os testes end-to-end? Então vamos lá. Os testes de UI, de modo geral, eles são iguais ou muito parecidos com os testes end-to-end, com a diferença que o nosso foco, a nossa ênfase, está em componentes, em comportamentos da interface, isolando isso do nosso back-end. Então, quando a gente fala de testes de UI, nós vamos considerar aspectos de comportamento da interface e não aspectos da regra como um todo de ponta a ponta. E aí a gente pode, inclusive, já citar o teste end-to-end, que é o teste de ponta a ponta. Nesse caso, sim, a gente vai, por exemplo, preencher o e-mail e senha e vai, de fato, clicar no botão login, bater lá no servidor e ver o que o servidor nos retorna de fato para ver como a aplicação se comporta. No teste de UI, a gente vai isolar esse servidor aqui e vamos, através de mocks ou outros recursos, mocar o que o servidor nos retornaria para visualizar somente como a interface se comporta. Então essa é a diferença entre testes de UI e testes end-to-end. Lembrando que na literatura, né, a gente tem diferentes formas de classificar esses tipos de testes aqui e a distribuição em camadas, ok? Essa é apenas uma das formas que a gente pode olhar para essa distribuição. E aí você deve estar pensando, então eu entendi. Você deve estar falando da famosa, e que a gente já falou aqui no título, pirâmide de testes, certo? Pirâmide de testes, se você nunca ouviu falar, ok? É um assunto bem famoso dentro da nossa área de testes e de desenvolvimento, então provavelmente você já ouviu falar sobre isso, mas para garantir que a gente vai ter pelo menos um nivelamento aqui,
dos assuntos, a pirâmide de testes ela é um modelo proposto há bastante tempo, se eu não me engano, lá por volta de 2008 foi onde saíram os primeiros artigos sobre isso. Talvez deve ser até um pouco mais antiga. Enfim, é um modelo onde é proposto a distribuição de testes, né? Uma forma de olhar para a distribuição de testes baseado em seu custo, né? Então, por isso que a gente tem ali como base da pirâmide os testes de unidade. Eles ficam na base. Por quê? Porque eles são testes mais rápidos de desenvolver e mais rápidos de executar aqui dentro deste modelo, ok? Ao contrário dos testes lá de UI, né? Que a gente pode colocar aqui o end-to-end também lá no topo da pirâmide, que seriam testes mais caros de desenvolver e de executar. Aqui falando de custo. Mas Samuel, por que neste modelo a visão é de que os testes de UI end-to-end são mais custosos, né? Porque a nível de unidade, a gente não precisa, por exemplo, ter uma aplicação 100% desenvolvida para começar a desenvolver os testes e nem para executar. A gente pode isolar, por exemplo, uma classe ou uma parte do sistema e já desenvolver e executar os testes a nível de unidade para essa parte. Ao contrário dos testes mais topo de pirâmide aqui neste modelo, né? Onde nós precisamos da aplicação desenvolvida, ou pelo menos funcional até certo ponto, e a gente precisa também que essa aplicação esteja de pé. Em muitos casos, a gente precisa ainda fazer uma certa gestão de ambientes, né? Coisa que a nível de unidade isso é totalmente agnóstico, né? A gente não precisa se preocupar com isso. Testes a nível da parte mais de cima da pirâmide, a gente precisa se preocupar com a questão de ambiente, né? Se o teste está sendo executado em ambiente de dev, homologação, staging, produção, enfim, nome de ambientes é o que mais tem, né? A gente precisa se preocupar muitas vezes com massa de dados, precisa se preocupar com aplicações relacionadas, né? Às vezes é um sistema um pouco mais complexo, que tem várias aplicações em volta desse sistema, a gente precisa também se preocupar com essas aplicações, coisas que a nível de unidade a gente não tem tanto essa preocupação. E é por isso, né, que, claro, um dos motivos, né, que desenvolver a nível de unidade neste modelo é menos custoso. Então a pirâmide de testes é basicamente em cima dessa proposta, né, em cima do custo para desenvolvimento dos testes em um projeto, em uma aplicação. Só que aí o que acontece, né? A pirâmide de testes, ela não é a única forma de a gente olhar para a distribuição dos nossos testes. Até porque a tecnologia evolui todos os dias, né? A gente não tem somente um tipo de aplicação ou um tipo de software para pensar em testes. Por exemplo, aqui nessa pirâmide, se a gente olhar somente para essa pirâmide aqui, o topo dela tem ali UI. E se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma aplicação de linha de comando, onde a gente não tem uma interface de fato para fazer o teste. Ou se a gente estiver falando, por exemplo, de uma API, né? Que a API ela tem interface, mas não é o mesmo conceito, o mesmo contexto proposto aqui na pirâmide. E aí a gente começa, né? Eu imagino que você já deve ter começado também a pensar, bom, devem existir outros modelos e outras formas de pensar em distribuição de testes. A pirâmide, com certeza, é uma das mais populares e uma das que faz mais sentido, porque ela, inclusive, serve de base para muitas estratégias, né? Quando a gente pensa em custo, ela, com certeza, é uma das que faz bastante sentido ainda, mas ela não é a única. Isso que é importante que a gente deixe bem claro. E aí, essa proposta aqui, né, veio do Martin Fowler e o Kent Dodds, né, uma pessoa que trabalha com front-end também, que produz bastante conteúdo assim, sobre qualidade de software, automação de testes e desenvolvimento orientado a testes.
ele propôs aqui quase que uma alternativa à pirâmide de testes. Isso não tem objetivo nenhum de, por exemplo, derrubar a pirâmide de testes e propor agora uma nova forma de verdade absoluta. Muito pelo contrário. Essa é uma forma, né, que ele trouxe aqui para pensar em uma outra abordagem, né, um complemento à pirâmide de testes para como a gente pode distribuir os nossos testes quando a gente está trabalhando com aplicações front-end. E aí, aqui no troféu de teste, se vocês olharem, né, a gente tem um desenho que de fato parece um troféu, né, tendo a base do troféu em cima de static, né, de static ou static aqui, que seriam ferramentas de análise estática de código, ou seja, linters, ferramentas de verificação de vulnerabilidade, análise estática, enfim, todas as ferramentas que servem de suporte para garantir a qualidade do código já no desenvolvimento. E hoje em dia, essas ferramentas, inclusive, elas conseguem evitar muitos bugs de serem inseridos no código já durante a escrita do código, né? Coisas que muitas vezes você está desenvolvendo e não pensa que aquilo dali pode gerar um problema durante a execução do código, por exemplo. Tem muita ferramenta que hoje já fica fazendo essa análise quase que em tempo real e já dizendo, olha, talvez isso que você acabou de escrever pode ser escrito de outra forma, ou bem direto ao ponto, né? Tipo, o que você escreveu está errado por isso e por aquilo. Então, ele colocou aqui como a base desse troféu, quase falei pirâmide, a base do troféu como static. O unidade aqui, ele colocou menos testes de unidade, um pouco também do que a gente falou lá quando a gente estava falando ali de diferentes tipos, né? Que a gente tem, poderia ter testes de unidade também para testar unidades menores ainda do que os componentes, testes de UI e testes end-to-end, né? Aqui, nesse caso, ele considera justamente isso, né? Que aplicações front-end, elas têm unidades menores, mas que na maioria das vezes a gente não precisa dedicar tanto esforço assim para testar cada micro-unidade, né? Pegar um arquivinho HTML, né, e validar somente aquele arquivo ali. A gente consegue fazer isso já em um nível de integração de alguns arquivos, né? É aí que entram testes de componentes, integração, por exemplo, entre componentes, e aí a gente pode entrar até em diferentes níveis de integração, né? Mas aqui, a parte maior aqui do troféu, onde ele propõe de a gente investir maior esforço, é a parte do integration, né? De fato, os testes de integração. E aí, end-to-end acaba ficando lá em cima também do troféu, em uma porção menor, quase que na mesma proporção aqui dos testes de unidade. Legal? Então essa é uma proposta. Inclusive, se você nunca ouviu falar sobre o troféu de teste, eu recomendo que você leia, né? É só pesquisar aí por esse trecho que está aqui no vídeo, ó, The Testing Trophy, de Kent Dodds. Você vai encontrar alguns artigos dele falando sobre o troféu de testes e sobre essa distribuição de testes em diferentes camadas usando essa analogia aqui. E a pirâmide, né, como vocês podem ter percebido, ela não é o único modelo, né? Eu trouxe aqui um outro modelo que é a estrela de testes, né, de Testing Star, que eu tirei de um artigo do Elias Nogueira, né, que é basicamente uma proposta, né, uma forma de visualizar uma distribuição de testes em uma arquitetura de microserviços, por exemplo, onde a gente precisa ter testes de unidade, testes de integração, enfim, né, em cada serviço, e a gente precisa ter ainda os testes de integração entre esses microserviços, né? E por isso que acaba ficando parecido ali com uma estrela. E a gente tem ainda um outro que é uma colmeia. Esse é o The Testing Honeycomb, que é um modelo, uma forma de visualizar proposta pelo Spotify. Então, se você pesquisar também aí The Testing
Honeycomb Spotify, você vai cair também em um artigo muito interessante onde a galera do Spotify, de tech do Spotify, explicam como eles visualizam a distribuição de testes em diferentes camadas também para uma arquitetura de microserviços lá do Spotify. Então, a pirâmide não é o único modelo que a gente pode visualizar. Inclusive, muito importante, né? Lembram que aqui da pirâmide, o próprio Martin Fowler propôs isso, e ele tem pelo menos um artigo, isso aqui eu extraí de um artigo do Martin Fowler, tá? Se vocês pesquisarem, vai ter vários artigos falando de pirâmide de testes, mas eu peguei do Martin Fowler também por um motivo. Porque em 2021, agora bem recente, em junho de 2021, ele trouxe uma atualização desse tema, né, no artigo On the Diverse and Fantastical Shapes of Testing, né, falando ali de pirâmides, colmeias, troféus e o significado de teste de unidade. Então, nesse artigo, é um artigo bem extenso, tá? Ele explica, né, como foram essas evoluções, né, e qual a visão dele sobre essas outras formas de visualizar, né, a distribuição de testes em diferentes camadas. É bem interessante e é bacana porque esse é um complemento para você entender um pouco mais aí sobre essas estratégias, né, para dividir os testes em diferentes camadas. Então, ó, já ficaram vários temas aí para você anotar e pesquisar. Caso você ainda não tenha feito, vou lembrar aqui para você, ó, o troféu de teste do Kent Dodds, a colmeia de testes do Spotify, tá? The Testing Honeycomb, a estrela de teste do Elias Nogueira. Esse não é o nome do artigo, mas eu acredito que se você pesquisar isso no Google aí você vai encontrar também. E On the Diverse and Fantastical Shapes of Testing, do Martin Fowler, ok? Por que é importante que você aprenda isso, né? Você deve estar se perguntando por que você deveria saber disso. Porque à medida que você avança nos seus níveis de domínio de automação de testes, em algum momento você vai deixar de ser alguém que só escreve código, né? Que só cria scripts, e vai começar a ser uma pessoa que precisa pensar também de forma estratégica. Vai ser uma pessoa que precisa entender as suas decisões, orientar um time ou até mesmo ter uma visão mais completa quando você olha para o seu contexto de trabalho, né? Bom, eu tenho uma aplicação aqui que usa a arquitetura de microserviços. Quais são as possibilidades de pensamento que eu tenho aqui para fazer uma distribuição de testes em diferentes camadas? Ou, bom, eu tenho uma aplicação aqui que é 100% front-end. Será que eu só posso usar a pirâmide de testes ou será que tem outras possibilidades que eu posso utilizar aqui? Hoje, a gente tem, falando do topo ali da pirâmide, a gente tem inclusive diferentes ferramentas que a gente pode utilizar para automatizar testes no topo da pirâmide. A gente tem o Cypress, o Selenium, o Puppeteer, o Playwright. Todas essas a gente pode utilizar para automatizar testes ali do topo da pirâmide. Aqui no canal vocês encontram cursos, né, e enfim, muito conteúdo dessas ferramentas aqui, né, de como automatizar testes na prática utilizando essas ferramentas. Muito conteúdo ainda do Cypress, mas vocês já em breve vão começar a encontrar também dessas outras ferramentas. E uma diferença importante, né, já deixando um gancho para um outro vídeo onde eu explico a diferença de arquitetura das principais ferramentas de automação de testes end-to-end, o Selenium, o WebDriver, o Nightwatch, eles usam uma arquitetura que é a arquitetura do WebDriver. Então a gente tem um protocolo, né, que basicamente traduz o que é desenvolvido, o que é escrito ali com os scripts do Selenium, ela traduz, né, o protocolo WebDriver, bem resumido aqui, né, para conseguir interagir com o navegador. O Puppeteer e o Playwright, eles usam uma arquitetura um pouco diferente, não, uma arquitetura diferente do Selenium, que eles interagem diretamente com a API do navegador, que é o Chrome Debugger Protocol. Então, eles estão diretamente conversando com a API do navegador.
E o Cypress, ele usa uma arquitetura diferente desses outros também, né? Que é a execução do código que é desenvolvido, né? O Cypress desenvolve os scripts usando JavaScript. Então, quando a gente finaliza o desenvolvimento dos nossos scripts, ele executa o código diretamente no navegador. Okay? Então, essas diferenças de arquitetura, se vocês pesquisarem aqui no canal, a gente tem também um vídeo falando em detalhes sobre essas diferenças de arquitetura também. Legal, galera? Então, nesse episódio, vocês aprenderam, né, nessa quarta edição aqui do Dominando a Automação de Testes, vocês aprenderam sobre a web, modelos de pensamento para estratégia de distribuição de testes em diferentes camadas, pirâmides, troféus e conheceram um pouco sobre a arquitetura de algumas das principais soluções para a automação de testes na web. Aqui no Dominando, a gente tem uma série de vídeos, né? A gente vai seguir produzindo conteúdos para te ajudar a dominar a automação de testes. Então, se você não faz nem ideia, por exemplo, de qual o seu nível de conhecimento em automação de testes, a gente tem um vídeo aqui para te ajudar a entender como você pode visualizar os seus níveis de conhecimento em relação à automação de testes, ok? E nos próximos episódios a gente vai trazer aqui como organizar plano de estudos, por onde começar, de quanto em quanto tempo praticar, como perder medo de código, quais ferramentas escolher, como se manter atualizado, enfim, a gente vai seguir trazendo conteúdos aqui para te ajudar a sair do primeiro nível até o seu próximo nível, independente de qual seja. Beleza? E vou deixar um desafio aqui. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta aqui embaixo o que você mais gostou nesse vídeo. Se você não conhecia alguma desses modelos, né, que a gente apresentou aqui no vídeo, comenta aí qual deles você não conhecia e qual deles você gostou aí de conhecer e está extremamente curioso para entender um pouquinho mais. Comenta aí que eu vou com certeza achar muito massa entender aí como primeiro saber que vocês chegaram até aqui, né, mas também saber que vocês gostaram do conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de assistir os outros vídeos do Dominando a Automação de Testes, a nossa série, onde toda semana a gente vai trazer um conteúdo para você sair do zero e dominar a automação de testes. O meu nome é Samuel Lucas e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!